Capítulo 26. Esta não é uma boa ideia, senhora. Orezeu sentou-se nos quadris, observando Vin desembalar uma caixa grande, plana. Elend acha que é a única maneira, ela falou, abrindo a tampa da caixa. O vestido azul luxuoso estava dobrado dentro dela. Ela o puxou, observando seu peso comparativamente leve. Foi para trás do biombo e começou a tirar a túnica. E o ataque de ontem às muralhas? Ori-Seur perguntou. Aquilo foi um aviso, ela falou, continuando a desabotoar a camisa. Não foi um ataque sério. Embora, aparentemente, tivesse perturbado muito a Assembleia. Talvez aquela fosse a razão. Trevo podia dizer tudo o que quisesse sobre estratégia e teste das muralhas, mas do ponto de vista de Vin, o maior ganho de Straff foi causar ainda mais medo e caos dentro de Lutadel. Apenas há poucas semanas de ser sitiada, e a cidade já estava tensa, a ponto de romper. A comida estava terrivelmente cara, e Elend foi forçado a abrir os estoques da cidade. As pessoas estavam ansiosas. Uns poucos pensaram que o ataque fora uma vitória para Lutadel, tomando como um bom sinal de que o exército fora repelido. A maioria, no entanto, simplesmente ficou mais assustada do que já estava antes. Mas, de novo, Vin foi deixada com um enigma. Como reagir, encarando uma força tão esmagadora? Encolher-se de medo ou tentar continuar com a vida? Straff testara as muralhas, verdade, mas ele manteve a maior parte de seu exército na retaguarda e em posição, caso Set tentasse empreender um ataque oportunista naquele momento. Ele queria informações e também desejava intimidar a cidade. Ainda não sei se essa reunião é uma boa ideia, Ori-Seur falou. Deixando o ataque de lado, Straff não é um homem confiável. Kelsier me fez estudar todos os principais nobres na cidade quando eu estava me preparando para me tornar o Lord Renoux. Straff é traiçoeiro e cruel, mesmo para um ser humano. Vin suspirou, tirando as calças, em seguida entrou no vestido. Não era tão justo e lhe deixava bastante espaço para movimentar coxas e pernas. Até aqui, tudo bem. A objeção de Ori-Seur era lógica. Uma das primeiras coisas que aprenderá nas ruas foi evitar situações das quais fosse difícil fugir. Seu instinto rebelava-se contra a ideia de entrar no acampamento de Straff. No entanto, Elend tomara sua decisão. E Vin entendia que precisava apoiá-lo. De fato, ela chegou até a concordar com a jogada. Straff queria intimidar a cidade inteira, mas não era tão ameaçador quanto pensava. Não enquanto precisasse se preocupar com Set. Vin já tivera intimidação o suficiente na vida. De certa forma, o ataque de Straff às muralhas fez com que ela se sentisse mais determinada a manipulá-lo para seus próprios objetivos. Ir ao seu acampamento parecia um pouco maluco à primeira vista, mas quanto mais pensava naquilo, mais percebia que era a única maneira pela qual conseguiriam chegar a Straff. Ele precisava vê-los como fracos, precisava sentir que sua tática de coação funcionara. Esse era o único jeito de vencer. Isso significava fazer algo de que ela não gostava. Significava ficar cercada, entrar no covil do inimigo. Contudo, se Elend conseguisse sair do acampamento em segurança, daria um grande impulso para o moral da cidade. Além disso, faria Han e o restante da equipe confiar mais em Elend. Ninguém teria questionado a ideia de Kelsier de entrar no acampamento inimigo para negociar. De fato, eles provavelmente teriam esperado que ele voltasse das negociações tendo convencido Straff a capitular. Preciso apenas garantir que ele volte em segurança, Vin pensou, ajeitando o vestido. Straff pode exibir todos os músculos que quiser. Nada importará se formos nós que direcionarmos os ataques dele. Ela sentiu para si mesma, alisando o vestido. Em seguida, saiu detrás do biombo, examinando-se no espelho. Embora o modista tenha obviamente costurado para manter sua forma tradicional, não tinha um formato totalmente triangular de sino. Em vez disso, caía um pouco mais reto pelas coxas. Era aberto perto dos ombros, embora tivesse mangas justas e punhos amplos, e a cintura curvava-se e lhe dava uma boa margem de movimento. Vin esticou-se um pouco, saltou, girou. Ficou surpresa com a leveza do vestido e como ela se movia bem nele. Claro, dificilmente qualquer saia seria ideal para lutar, mas aquela era um avanço enorme nas criações volumosas que ela vestira em festas um ano antes. Bem? Ela perguntou, rodopiando. Ori-Seur ergueu uma sobrancelha canina. O quê? O que acha? Ori-Seur inclinou a cabeça. Por que me pergunta? Porque eu me importo com o que você acha, Vin respondeu. O vestido é muito bonito, senhora. Mas, para ser honesto, sempre achei esses trajes um pouco ridículos. Todo esse tecido e cores, não parece muito prático. Sim, eu sei, Vin falou,
usando um par de presilhas de safira para prender os cabelos para trás, tirando um pouco do rosto. Mas, bem, tinha me esquecido de como era divertido usar essas coisas. Não consigo ver por que seria, senhora. Isso é porque você é homem. Na verdade, sou Candra. Mas você é um Candra menino. Como a senhora sabe? Oriseur disse. Não é muito fácil determinar o gênero do meu povo, pois nossas formas são fluidas. Vin olhou para ele, erguendo uma sobrancelha. Dá para saber. Em seguida, ela se voltou para o armário de joias. Ela não tinha muitas, embora a equipe tivesse entregue uma boa coleção de joias para ela durante seus dias como valete, doara a maioria delas para Ellen de levantar fundos para vários projetos. No entanto, mantivera algumas de suas favoritas, como se soubesse que algum dia voltaria para um vestido. Estou usando isso apenas desta vez, ela pensou. Esta não sou eu. Ela prendeu um bracelete de safira. Como as presilhas, não tinham metal. As pedras eram encravadas em madeira maciça que se fechava com um fecho de madeira. O único metal no seu corpo eram suas moedas, seu frasco de metal e o brinco único. Sugestão de Kelsier: mantenha um pedacinho de metal que possa empurrar em uma emergência. Senhora, Oriseur disse, puxando algo debaixo da cama com sua pata. Um pedaço de papel. Isso caiu da caixa quando a senhora abriu. Ele o pegou entre dois dos dedos surpreendentemente ágeis da pata e ergueu para ela. Vin pegou o papel. Lady herdeira, a carta começava. Cerzi o peito e o corpete mais apertados para dar apoio, e cortei as saias para que não se erguessem, caso a senhora precise pular. Há fendas para frascos de metal em cada um dos punhos, bem como uma ondulação no corte do tecido para esconder uma adaga amarrada ao redor de cada antebraço. Espero que considere as alterações adequadas. Feudeu, o modista. Ela baixou os olhos, observando os punhos. Eram grossos e largos, e a maneira como apontava para os lados formava esconderijos perfeitos. Embora as mangas fossem justas ao redor dos braços, os antebraços eram mais folgados, e ela conseguia ver onde as adagas poderiam ser amarradas. Parece que ele já fez vestidos para nascidas das brumas antes, Oriseur observou. Provavelmente, Vin falou. Moveu-se até o espelho da penteadeira para se maquiar um pouco e encontrou vários potes de maquiagem ressecados. Acho que faz um tempo que não faço isso também. A que horas vamos, senhora? Oriseur perguntou. Vin fez uma pausa. Na verdade, Oriseur não estava planejando levá-lo. Ainda pretendo manter seu disfarce dos demais aqui no palácio, e acredito que pareceria muito suspeito levar meu cão de estimação nessa viagem particular. Oriseur ficou em silêncio por um momento. Ah, Oriseur disse, enfim. Claro. Então, boa sorte, senhora. Vin sentiu apenas uma pontinha de decepção. Esperava que ele fosse se opor mais. Ela deixou as emoções de lado. Porque ela deveria culpá-lo. Fora ele que enfatizara, com razão, os perigos de ir até o acampamento. Oriseur simplesmente deitou-se, descansando a cabeça nas patas enquanto observava Vin se maquiar. Mas, Han falou, você deveria ao menos deixar que mandássemos a nossa própria carruagem. Elend sacudiu a cabeça, arrumando seu casaco enquanto se olhava no espelho. Isso exigiria mandar um cocheiro, Han. Claro, Han falou. Que seria eu? Um homem não fará diferença para nos retirar daquele acampamento. E, quanto menos pessoas eu levar comigo, menos pessoas Vin e eu teremos para nos preocupar. Han balançou a cabeça. Eu. Elend pousou a mão no ombro de Han. Obrigado pela preocupação, Han. Mas eu consigo. Se há um homem neste mundo que posso manipular é o meu pai. Sairei deixando para ele a sensação de que ele seguramente tem a cidade no bolso. Han suspirou. Tudo bem. Ah, outra coisa, Elend disse, hesitante. Sim. Se importaria de me chamar de Elend, em vez de apenas eu? Han deu uma risadinha. Acho que isso será bem fácil. Elend sorriu, grato. Não é o que Tindville queria, mas é um começo. Pensaremos em Vossa Majestade depois. A porta abriu-se, e Dockson entrou. Elend, ele falou. Acabou de chegar para você. Ele ergueu uma folha de papel. Da Assembleia. Dockson assentiu. Eles não estão felizes por você não aparecer na reunião desta noite. Bem, não posso mudar o compromisso com Straff só porque eles querem se reunir um dia antes do planejado. Elend falou. Diga a eles que tentarei comparecer quando voltar. Dockson assentiu com a cabeça. Em seguida virou-se quando um som de farfalhar soou atrás dele. Ele abriu caminho, um olhar estranho no rosto, quando Vin chegou à entrada.
E ela de vestido, um vestido azul lindo que era mais justo que os trajes comuns da corte. Os cabelos pretos brilhavam com um par de presilhas de safira, e parecia diferente, mais feminina, ou, melhor, mais confiante em sua feminilidade. Quanto ela mudou desde que eu a conheci, Elend pensou, sorrindo. Quase 2 anos haviam passado. Na época, era uma jovenzinha, mas com experiências de vida de alguém muito mais velho. Agora era uma mulher, muito perigosa, mas que ainda erguia para ele olhos que eram apenas um pouco incertos, apenas um pouco inseguros. Linda, Elend sussurrou. Ela sorriu. Vim, Han falou, virando-se. Você está de vestido. Vim corou. O que esperava, Han? Que eu fosse me encontrar com o rei do domínio do norte de calças. Bem, Han disse. Na verdade, sim. Elend riu. Só porque você insiste em ir para qualquer lugar em roupas casuais, Han, não significa que todo mundo faça isso. Honestamente, você não fica cansado desses coletes? Han deu de ombros. São fáceis. E simples. E frios, Vim falou, esfregando os braços. Ainda bem que pedi algo com mangas. Agradeça pelo clima. Han comentou. Cada tremor que você sentir parecerá muito pior para os homens lá fora, naqueles exércitos. Elend concordou. O inverno, tecnicamente, havia começado. Era provável que o clima não piorasse o suficiente para causar mais do que um leve desconforto. Raramente tinham neve no domínio central, mas as noites frias com certeza não melhorariam o moral. Bem, vamos, Vim falou. Quanto antes terminarmos com isso, melhor. Elend avançou, sorrindo, e pegou as mãos de Vim. Obrigado, Vim, ele disse, baixinho. E você está realmente linda. Se não fossemos sair para a destruição quase certa, ficaria tentado em ordenar que se fizesse um baile à noite apenas para ter a oportunidade de me gabar ao seu lado. Vim sorriu. A destruição quase certa é tão atraente assim? Acho que estou passando muito tempo com o grupo. Ele se inclinou para beijá-la, mas ela gritou e saltou para trás. Levou quase 1 hora para eu me maquiar direito. Ela bronqueou. Sem beijos. Elend deu uma risadinha quando o capitão Demolks apareceu com a cabeça na entrada. Vossa Majestade, a carruagem chegou. Elend olhou para Vim. Ela assentiu com a cabeça. Vamos, ele disse. Sentado dentro da carruagem que Straff enviará para eles, Elend viu um grupo solene em pé sobre a muralha, observando-o se afastar. O sol estava quase se pondo. Ele mandou que fossemos à noite. Teremos de sair depois que as brumas surgirem, Elend pensou. Uma maneira astuta de enfatizar quanto poder ele tem sobre nós. Era o jeito do seu pai, um movimento, de certa forma, semelhante ao ataque às muralhas do dia anterior. Para Straff, tudo era uma questão de postura. Elend observara seu pai na corte, vira como ele manipulava até mesmo os obrigadores. Ao manter o contrato para supervisionar a mina de Atium do Senhor Soberano, Straff Venture fez um jogo ainda mais perigoso que seus colegas nobres. E fez um jogo muito bom. Não levou em conta que Kelsier jogaria o caos na mistura, mas quem levaria? Desde o colapso, Straff mantinha o reino mais estável e poderoso do Império Final. Era um homem ardiloso e cuidadoso, que sabia como planejar a longo prazo para conseguir o que queria. E esse era o homem que Elend precisava manipular. Parece preocupado, Vim disse. Ela estava diante dele na carruagem, sentada numa postura formal, de lady. Era como se envergar um vestido de alguma forma lhe conferisse novos hábitos e maneirismos. Ou apenas uma volta aos antigos. No passado tinha sido capaz de agir como uma nobre, bem o suficiente para enganar Elend. Vai dar certo, ela disse. Straff não vai te machucar. Mesmo se as coisas derem errado, ele não ousará fazer de você um mártir. Ah, não estou preocupado com a minha segurança, Elend disse. Vim ergueu uma sobrancelha. E por quê? Porque estou com você, ele falou com um sorriso. Você vale por um exército, Vim. Isso, no entanto, não pareceu consolá-la. Vem aqui, ele disse, afastando-se e acenando para que ela se sentasse ao seu lado. Ela se levantou e atravessou a carruagem, mas parou, encarando-o. Maquiagem. Vou ser cuidadoso, Elend prometeu. Ela assentiu, sentando-se e deixando que ele a envolvesse com o braço. Cuidado com os cabelos também, ela disse. E seu casaco, não deixe manchar. Desde quando você ficou tão preocupada com a moda? Ele perguntou. É o vestido, Vim disse com um suspiro. Assim que vesti, todas as lições de Sazed começaram a voltar. Eu gosto muito desse vestido em você, Elend falou. Vim sacudiu a cabeça. Que?
Elend perguntou quando a carruagem saltou, empurrando-a para um pouco mais perto dele. Outro perfume novo, ele pensou. Ao menos um hábito que ela nunca abandonou. Esta não sou eu, Elend, ela disse em voz baixa. Este vestido, estes maneirismos. É tudo mentira. Elend ficou em silêncio por um momento. Sem objeções. Vin perguntou. Todo mundo acha que estou falando besteira. Não sei, Elend disse, honestamente. Mudar de roupa fez com que eu me sentisse diferente, então o que você diz faz sentido. Se trajar vestidos faz você se sentir errada, então não tem que vesti-los. Quero você feliz, Vin. Vin sorriu, erguendo os olhos para ele. Em seguida, ela se inclinou e o beijou. Pensei que você havia dito que não haveria beijo. Ele brincou. Vindos de você, ela retrucou. Eu sou uma nascida das brumas, somos mais precisos. Elend sorriu, embora não se sentisse tão feliz. A conversa, no entanto, impedia que ele se preocupasse. Às vezes, me sinto desconfortável nestas roupas. Todos esperam muito mais de mim quando eu as visto. Esperam um rei. Quando estou de vestido, Vin falou, eles esperam uma lady. Então ficam decepcionados quando, em vez disso, me encontram. Qualquer um que fique desapontado em encontrá-la é estúpido demais para ser relevante, Elend disse. Não quero que você seja como elas, Vin. Não são honestas. Não ligam. Gosto de você como é. Tindville acha que posso ser as duas coisas, Vin disse. Uma mulher e uma nascida das brumas. Tindville é sábia, Elend falou. Um pouco bruta, mas sábia. Deveria ouvi-la. Você acabou de dizer que gostava de mim como sou. E gosto. Mas eu gostaria de você de qualquer jeito, Vin. Eu te amo. A questão é o quanto você gosta de si mesma. Aquilo a fez hesitar. Na verdade, as roupas não mudam um homem de verdade, Elend comentou. Mas mudam como os outros reagem a ele. Palavras de Tindville. Acredito que o truque esteja em convencer a si mesmo que merece as reações que recebe. Pode usar os vestidos da corte, Vin, mas faça deles algo seu. Não se preocupe em não dar aos outros o que querem. Dê a eles quem você é, e deixe que isso baste. Ele fez uma pausa, sorrindo. Foi o bastante para mim. Ela sorriu de volta, em seguida recostou-se contra ele cuidadosamente. Está bem, ela disse. Chega de insegurança por hora. Vamos recapitular. Me fale mais sobre o temperamento do seu pai. Ele é um perfeito nobre imperial. Implacável, inteligente e apaixonado pelo poder. Lembra minha experiência de quando eu tinha 13 anos? Vin assentiu. Bem, meu pai gostava muito dos bordéis Kawa. Acho que gostava de se sentir forte ao possuir uma garota, sabendo que seria morta pela paixão dele. Ele mantém várias dezenas de concubinas, e se elas não agradam, são dispensadas. Vin murmurou algo baixinho como resposta. Age da mesma forma com aliados políticos. Você não se aliava com a Casa Venture, você concordava em ser dominado pela Casa Venture. Se não estava disposto a ser nosso escravo, não conseguia entrar num acordo conosco. Vin meneou com a cabeça. Conhecia alguns líderes de gangue assim. E como sobreviveu quando eles punham o olho em você? Agindo como se não fosse importante, Vin falou. Rastejando no chão quando passavam e nunca dando motivo para eles me desafiarem. Exatamente o que você planeja fazer esta noite. Elend assentiu. Cuidado, Vin alertou. Não deixe Straff pensar que está zombando dele. Certo. E não prometa demais, Vin continuou. Haja como se estivesse tentando parecer durão. Deixe que ele pense que está coagindo você a fazer o que ele quer. Ele vai gostar disso. Vejo que teve experiências assim antes, não é? Muitas, Vin confirmou. Mas eu já falei sobre elas. Elend concordou. Planejaram e replanejaram o encontro. Ele devia fazer simplesmente o que a equipe lhe ensinara. Fazer Straff pensar que somos fracos, insinuar que lhe daremos a cidade, mas apenas se ele nos ajudar com Set antes. Lá fora, pela janela, Elend pôde ver que estavam se aproximando do exército de Straff. Tão grande, ele pensou. Onde o pai aprenderá a administrar uma força como essa? Elend esperava, talvez, que a falta de experiência militar do pai se traduzisse em um exército mal dirigido. Contudo, as tendas eram arranjadas em um padrão cuidadoso, e os soldados vestiam uniformes perfeitos. Vin moveu-se até a janela, olhando para fora com olhos ávidos, mostrando muito mais interesse do que uma nobre imperial teria ousado mostrar. Olhe, ela disse, apontando.
O quê? Elend perguntou. Um obrigador, Vin falou. Elend olhou por sobre o ombro dela, vendo o ex-sacerdote imperial, a pele ao redor dos olhos tatuada com um padrão largo, trazer uma fila de soldados para fora de uma tenda. Então é isso. Está usando obrigadores para administrar. Vin deu de ombros. Faz sentido. Eles sabem como controlar grandes grupos de pessoas. E como abastecê-los, Elend completou. Sim, é uma boa ideia, mas ainda é surpreendente. Implica que ele ainda precisa de obrigadores, e que ainda se sujeita à autoridade do Senhor soberano. A maioria dos outros reis livrou-se dos obrigadores assim que pôde. Vin franziu o senho. Pensei que você tinha dito que seu pai gosta de estar no poder. E gosta, Elend confirmou. Mas também gosta de ferramentas poderosas. Sempre mantém um Kandra e tem um histórico de associar-se com alomânticos perigosos. Acredita que pode controlá-los, e provavelmente tem a mesma crença sobre os obrigadores. A carruagem diminuiu a velocidade e parou ao lado de uma grande tenda. Straff Venture surgiu um momento depois. O pai de Elend sempre fora um homem grande, de figura firme, com uma postura autoritária. A nova barba apenas realçava o efeito. Vestia um traje elegante, bem cortado, como os trajes que tentará fazer Elend vestir quando garoto. Foi quando Elend começou a se vestir com desmazelo, os botões abertos, os casacos largos demais. Qualquer coisa que o diferenciasse do pai. No entanto, o desafio de Elend nunca fora significativo. Ele irritava Straff, fazendo pequenas travessuras e fingindo-se de tolo quando sabia que podia se livrar dele. Nada daquilo importava. Não até a noite final. Lutadel em chamas, a rebelião dos Kawa saindo do controle, ameaçando derrubar a cidade inteira. Uma noite de caos e destruição, e Vin presa em algum lugar dentro dela. Então, Elend enfrentou os Straff Venture. Não sou o mesmo garoto que você intimidava, pai. Vin apertou seu braço, e Elend desceu da carruagem quando o cocheiro abriu a porta. Straff esperou em silêncio, uma expressão estranha no rosto quando Elend ergueu a mão para ajudar Vin a desembarcar. Você veio, Straff disse. Parece surpreso, pai. Straff sacudiu a cabeça. Vejo que é o mesmo grande idiota de sempre, garoto. Você está nas minhas mãos agora. Eu poderia matá-lo com um simples aceno. Ele ergueu o braço, como se fosse fazê-lo. Agora é a hora, Elend pensou com o coração palpitante. Sempre estive nas suas mãos, pai, ele disse. Poderia ter me matado meses atrás, poderia ter tomado minha cidade por simples capricho. Não vejo como minha vinda aqui muda alguma coisa. Straff hesitou. Viemos para o jantar, Elend continuou. Tinha a esperança de lhe dar a oportunidade de conhecer Vin, e esperava que pudéssemos discutir assuntos de especial importância para você. Straff franziu o senho. É isso, Elend pensou. Imagine se eu tenho alguma oferta ainda por fazer. Você sabe que o primeiro homem a entregar seu jogo em geral perde. Straff não dispensaria uma oportunidade de ganhar, mesmo uma oportunidade mínima, como aquela que Elend representava. Provavelmente pensava que não havia nada que Elend pudesse dizer que fosse de real importância. Mas como poderia ter certeza? O que tinha a perder? Vai, confirme com meu chefe que teremos 3 para jantar, Straff falou para um serviçal. Elend soltou levemente o fôlego. Essa garota é a sua nascida das brumas, então? Straff perguntou. Elend confirmou com a cabeça. Uma graça, Straff falou. Diga a ela para parar de abrandar minhas emoções. Vin corou. Straff meneou a cabeça na direção da tenda. Elend abriu caminho para Vin passar, embora ela olhasse por sobre o ombro, obviamente não gostando da ideia de dar as costas para Straff. Um pouco tarde para isso. Elend pensou. A câmara da tenda era o que Elend teria esperado do seu pai, cheia de almofadas e mobiliário luxuoso, do qual Straff usaria realmente apenas uma pequena parte. Straff mobiliava para insinuar seu poder. Como as imensas fortalezas de Lutadel, o ambiente de um nobre era uma expressão de quanto ele era importante. Vin esperou ao lado de Elend, em silêncio, tensa, no centro da sala. Ele é bom, ela sussurrou. Fui o mais sutil que pude, e ainda assim ele notou meu toque. Elend assentiu. Ele também é um olho de estanho, falou com voz normal. Provavelmente está nos ouvindo neste momento. Elend olhou para a porta. Straff entrou alguns momentos depois, sem dar indícios de ter ou não ouvido Vin. Um grupo de serviçais entrou em seguida, carregando uma grande mesa de jantar. Vin inalou com força. Os servos eram Skawa imperiais, segundo a velha tradição.
Eram esfarrapados, suas roupas feitas de aventais rasgados, e mostravam escoriações de um espancamento recente. Carregavam suas cargas com olhos baixos. Por que a reação, garota? Straff perguntou. Ah, sim. Você é Skawa, não é? Mesmo vestida com tanto esmero? Elendil é muito bondoso. Nunca permitiria que você vestisse algo assim. Nem tanto assim, seu tom insinuava. Vin lançou um olhar para Straff, mas aproximou-se um pouco mais de Elendil, agarrando seu braço. Novamente, as palavras de Straff eram apenas dissimulação. Straff era cruel, mas apenas enquanto aquilo lhe servia. Queria deixar Vin desconfortável. O que parecia estar conseguindo. Elendil franziu a testa, baixando o olhar, e ele percebeu apenas um traço de sorriso astuto nos lábios dela. Brisa havia me dito que Vin é mais sutil com sua alomancia que a maioria dos abrandadores, ele lembrou. Meu pai é bom, mas para ele perceber seu toque. Ela permitiu, claro. Elendil olhou novamente para Straff, que bateu em um dos serviçais Skawa enquanto eles se retiravam. Espero que nenhum deles seja parente seu. Straff dirigiu-se a Vin. Não têm sido muito diligentes nos últimos tempos. Talvez eu devesse executar alguns. Não sou mais Skawa, Vin falou, baixo. Sou uma nobre. Straff apenas riu. Já havia descartado Vin como ameaça. Sabia que era uma nascida das brumas, devia ter ouvido que ela era poderosa, e ainda assim assumia que ela era fraca e irrelevante. Ela é boa nisso, Elendil pensou, surpreso. Os serviçais começaram a trazer um banquete que era impressionante, considerando as circunstâncias. Enquanto esperavam, Straff virou-se para um assistente. Mande Ozeli entrar, ele ordenou. E diga para ser rápida. Ele parece menos reservado do que eu me lembrava, Elendil pensou. Nos tempos do Senhor Soberano, um nobre era formal e inibido em público, embora muitos se entregassem a extravagâncias na vida privada. Dançavam e conversavam trivialidades no baile, por exemplo, mas desfrutavam das prostitutas e das bebedeiras apenas de madrugada. Por que a barba, pai? Elendil perguntou. Pelo que soube, não estão na moda. Eu dito a moda agora, garoto, Straff disse. Sente-se. Vin aguardou respeitosamente, Elendil percebeu, até que ele estivesse sentado antes de tomar seu lugar. Conseguia manter um ar quase assustadiço, olhava Straff nos olhos, mas sempre se contorcia como reflexo, como se parte dela quisesse virar o rosto. Agora, Straff começou, diga-me por que estão aqui. Pensei que fosse óbvio, pai, Elendil falou. Estou aqui para discutir nossa aliança. Straff ergueu uma sobrancelha. Aliança? Nós dois concordamos que sua vida é minha. Não vejo necessidade em me aliar a você. Talvez, Elendil respondeu. Mas há outros fatores em jogo aqui. Suponho que não estivesse esperando a chegada de Seth. Seth é uma preocupação menor, Straff falou, voltando a atenção ao jantar, grandes fatias de carne mal passada. Vin franziu o nariz, embora Elendil não pudesse dizer se era parte da atuação ou não. Elendil cortou seu filé. Um homem com um exército quase tão grande quanto o seu dificilmente será uma preocupação menor, pai. Straff deu de ombros. Não será problema para mim quando eu tiver as muralhas da cidade. Vai entregá-las para mim como parte de nossa aliança, suponho eu. E convidar Seth a atacar a cidade? Elendil falou. Sim, juntos você e eu poderíamos resistir a ele, mas por que ficar na defensiva? Por que permitir que enfraqueça nossas fortificações e, possivelmente, continue este cerco até nossos exércitos morrerem de fome? Precisamos atacá-lo, pai. Straff bufou. Acha que preciso de sua ajuda para atacá-lo? Precisa, se quiser vencê-lo com alguma medida de garantia de sucesso, Elendil falou. Podemos pegá-lo facilmente juntos, mas nunca sozinhos. Precisamos um do outro. Vamos atacar, você liderando seus exércitos, eu liderando os meus. Por que está tão ansioso? Straff perguntou, estreitando os olhos. Porque quero provar algo, Elendil falou. Veja, nós dois sabemos que você tomará a Lutadel de mim. Mas, se avançarmos juntos contra Seth primeiro, parecerá que eu quis me aliar a você desde o início. Serei capaz de lhe entregar a cidade sem parecer um bufão completo. Poderei alegar que trouxe meu pai para dentro das muralhas para nos ajudar contra o exército que eu sabia estar se aproximando. Entrego a cidade a você, e em seguida me torno novamente seu herdeiro. Nós dois conseguiremos o que queremos. Mas apenas quando Seth estiver morto. Straff fez uma pausa, e Elendil podia ver que suas palavras estavam surtindo efeito. Sim, ele pensou.
Pense que sou o mesmo garoto que você deixou para trás, excêntrico, ansioso para resistir a você por razões tolas. E livrar a cara é uma coisa bem típica dos Venture. Não, Straff falou. Elend teve um sobressalto. Não, Straff falou novamente, voltando-se para seu prato. Não vamos fazer nada disso, garoto. Eu decidirei quando, ou mesmo se, atacarei Seth. Deveria ter funcionado. Elend refletiu. Examinou Straff, tentando descobrir o que estava errado. Havia uma leve hesitação em seu pai. Preciso de mais informações, ele pensou. Olhou para o lado, para onde Vin estava sentada, girando algo levemente na mão. O garfo. Ele fitou os olhos dele, então deu um leve toque no talher. Metal, Elend pensou. Boa ideia. Ele olhou para Straff. Você veio pelo Ation, ele disse. Não precisa conquistar minha cidade para consegui-lo. Straff inclinou-se para a frente. Por que você não gastou metal? Nada atrai tubarões mais rápido que sangue fresco, pai, Elend disse. Gastar grandes quantidades de Ation apenas teria indicado que eu tinha uma ideia ruim, considerando o esforço que fizemos para abafar esses rumores. Houve uma movimentação repentina diante da tenda, e logo uma jovem agitada entrou. Trajava um vestido de baile vermelho, e tinha os cabelos pretos para trás num rabo de cavalo longo, leve. Tinha, talvez, uns 15 anos. Ozelle, Straff falou, apontando para a cadeira próxima dele. A garota assentiu, obediente, correndo para sentar-se ao lado de Straff. Ela estava maquiada e o vestido era decotado. Elend tinha poucas dúvidas quanto ao seu relacionamento com Straff. Straff sorriu e mastigou sua comida, calma e educadamente. A garota parecia um pouco com Vin, o mesmo rosto amendoado, cabelos pretos parecidos, feições finas e constituição delgada. Era uma declaração. Eu consigo uma exatamente como a sua, só que mais jovem e mais bonita. Mais dissimulação. Nesse momento, naquele sorriso forçado nos olhos de Straff, Elend lembrou-se mais do que nunca porque odiava seu pai. Talvez possamos fazer um acordo, garoto, Straff falou. Entregue o Ation para mim, e eu cuidarei de Seth. Trazê-lo até você levará tempo, Elend falou. Por quê? Straff quis saber. Ation é leve. Temos muito. Não tanto que não possa pôr numa carroça e mandá-lo para cá, Straff disse. É mais complicado que isso, Elend disse. Não acho que seja, Straff comentou, sorrindo. Você apenas não quer entregá-lo para mim. Elend franziu o senho. Não temos Ation, Vin sussurrou. Straff virou-se. Nunca o encontramos, ela disse. Kelsier derrubou o Senhor Soberano apenas para poder ficar com o Ation. Mas nunca conseguimos encontrar o paradeiro do metal. Provavelmente ele nunca esteve na cidade. Não esperava por isso. Elend pensou. Claro, Vin tendia a fazer as coisas por instinto, como diziam que Kelsier fazia. Todo o planejamento do mundo poderia ir por água abaixo com Vin por perto, mas o que ela fazia, em geral, era muito melhor. Straff parou por um instante. Parecia acreditar em Vin. Então, você não tem nada mesmo a me oferecer. Preciso parecer fraco, Elend lembrou. Preciso que ele pense que pode tomar a cidade a qualquer momento, mas também que não vale a pena agir agora. Ele começou a tamborilar na mesa com o dedo indicador, tentando parecer nervoso. Se Straff achar que não temos Ation, então será menos provável que arrisque atacar a cidade. Menos lucro. Por isso Vin disse aquilo. Vin não sabe o que está falando, Elend falou. Mantive o Ation escondido, mesmo dela. Tenho certeza de que podemos arranjar algo, pai. Não, Straff disse, agora soando divertido. Você realmente não está com ele. Zane disse, mas, bem, eu não acreditei. Straff sacudiu a cabeça, voltando para o prato. A garota ao lado não comia, ficou sentada, em silêncio, como o ornamento que se esperava que fosse. Straff tomou um grande gole do vinho, em seguida deu um suspiro satisfeito. Olhou para sua concubina jovenzinha. Saia, ele disse. Ela obedeceu imediatamente à ordem. Você também, Straff falou para Vin. Vin ficou levemente tensa e olhou para Elend. Tudo bem, ele falou, devagar. Ela hesitou, então assentiu. Straff representava pouco perigo para Elend, e ela era uma nascida das brumas. Se algo desse errado, poderia tirar Elend dali rapidamente. E, se ela saísse, isso faria o que eles queriam. Elend pareceria menos poderoso. Numa posição melhor para negociar com Straff. Assim esperavam. Esperarei bem aqui fora, Vin falou baixinho, retirando-se.
Ele não era um simples soldado. Era uma força de liderança, um homem que o próprio destino parecia apoiar.